Meio-dia e 5 minutos, estamos no ar com o TVC News. Tivemos um pequeno problema técnico com o nosso áudio, mas agora sim já está tudo restabelecido para trazer até você, até o seu lar, as principais informações, as notícias das últimas horas e também os fatos que acontecem. Então eu te convido, vamos conhecer o que é notícia no TVC News desta quarta-feira. Balneário Camboriú tem alteração no trânsito na Avenida do Estado. Camboriú terá nova ponte no bairro Jardim Europa. Defesa Civil inicia visitas técnicas nos pontos turísticos de Balneário Camboriú. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. E a Procuradora-Geral do Ministério Público de Santa Catarina fez uma declaração e essa declaração trouxe impacto em todo o estado. 2 pontos na declaração dela. Primeiro, zerar o feminicídio em Santa Catarina e segundo, um combate às facções, algumas delas que tentam se criar aqui no estado de Santa Catarina. A doutora Vanessa Cavalazzi, que é a Procuradora-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, já está aqui na tela da TVC para a gente poder conversar justamente sobre essas declarações que ela fez e quais as medidas que serão tomadas para zerar o feminicídio aqui no estado. Doutora Vanessa, é um prazer te receber, é muito bom falar com a senhora novamente, está tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Saul, que bom estar aqui conversando com vocês na TVC Panorama, disposta a compartilhar com os nossos telespectadores o que o Ministério Público vem fazendo e se preparando para fazer na sequência. Certo. A senhora declarou que pretende zerar o feminicídio em Santa Catarina e, principalmente, a gente queria saber quais as ações que a senhora pretende implementar, como que vai funcionar essa campanha, essa operação para zerar o feminicídio no nosso estado. Gostaria de frisar, destacar que o Ministério Público não é responsável pela execução das políticas públicas que vão, na verdade, proporcionar melhores condições ou trabalhar as causas e as consequências desse fenômeno. Uhum. Nós, da instituição, nós do Ministério Público, somos responsáveis por induzir, na verdade, por empurrar, por fazer com que essas políticas aconteçam de forma mais rápida e de forma mais assertiva do que seriam promovidas não fosse a atuação da instituição. E a nossa ideia é mapearmos ao longo do estado o fenômeno do feminicídio, porque nós hoje temos certeza de que ele não é um fenômeno homogêneo. Ele acontece de formas diferentes, com causas diferentes e produz situações distintas ao longo do estado. E te dou um exemplo. Um feminicídio, né, um fenômeno como esse, no meio do estado, no meio oeste, por exemplo, é um fenômeno marcadamente rural, que tem causas que atinge uma mulher que tem menos condições de acessar os equipamentos públicos de proteção, de políticas públicas de proteção, né? E então a pergunta que fica é: quem são essas mulheres ao longo do estado que estão sendo mortas? Qual é o nível de escolaridade? Elas trabalham aonde? Quem são esses homens que matam essas mulheres? E o que acontece com os filhos desse fenômeno, né? O que acontece com os filhos que continuam né, no estado e continuam vivendo após a ocorrência desses feminicídios. Nós queremos conhecer o fenômeno e, a partir disso, passar a induzir as políticas necessárias para combater as causas e as consequências. Bom, então vai ter que ter um conjunto, né? Um conjunto de órgãos para que se possa ter efetividade nesse seu projeto de feminicídio zero no estado de Santa Catarina. Já existe uma conversação com outros órgãos, doutora? O primeiro passo é a realização do mapa. O mapa vai ser a nossa bússola, o nosso instrumento de trabalho para esse diálogo que vai respeitar as características regionais do fenômeno. Além disso, nós vamos, e aí eu gostaria de fazer uma homenagem a todos os promotores e promotoras de justiça ao longo do nosso estado, que atuam no Tribunal do Júri e que têm conseguido resultados muito importantes no combate a esse fenômeno na área criminal. Nós vamos continuar combatendo esse fenômeno
na área criminal, mas vamos intensificar a indução dessas políticas públicas que visam, na verdade, dar a essas mulheres que sofrem violências que vão terminar no feminicídio a possibilidade de saírem desse lugar. A construção de casas de acolhimento, por exemplo, uma atenção mais especializada, uma atenção psicológica mais especializada, uma atenção aos filhos desse fenômeno, inclusive naquilo que precisam de forma mais especializada do que vem recebendo hoje, né? Hoje nós tratamos essas crianças, esses adolescentes, como tratamos as demais crianças com situações de vulnerabilidade. Mas será que isso é suficiente? Acho que não. E é isso que nós queremos mudar no nosso estado. Certo. A senhora falou de um mapa, mas nós temos aí algumas regiões bastante preocupantes com relação aos índices em Santa Catarina. O que mais te preocupa? Qual a região dessas que mais te chama a atenção e do qual, claro, deve ser foco principal também desse trabalho? Se nós olharmos ao longo do território, nós temos um fenômeno que cedeu, né? Não falo das tentativas de feminicídio, mas falo dos feminicídios, aqueles que realmente chegaram a esse extremo, né? Aqueles praticados em sua totalidade. Nós tivemos uma queda nesses fenômenos, mas a gente tem a nítida certeza de que nós precisamos perseguir quedas sustentáveis. E quando tu me perguntas o que mais me angustia, eu acho que é o fenômeno que acontece longe do alcance do Estado, longe do alcance do município. Esse fenômeno marcadamente rural precisa ser alvo da nossa atenção. Meio Oeste, Serra Catarinense, Vale do Itajaí tem dados alarmantes, né? Essas 3 regiões também são regiões para se olhar com uma atenção mais aguçada. Bom, doutora, as mulheres, elas podem exercer um papel fundamental, principalmente aquela mulher que detectou que o marido tem um comportamento um tanto quanto explosivo. Ela não deveria buscar uma alternativa para tentar tratar o comportamento dele antes que isso evolua? Saul, esse é um fenômeno tão complexo. Muitas mulheres que já estão sendo vítimas de violência não percebem que estão sendo vítimas de violência. A violência ela começa de uma forma sutil, né? A violência psicológica, a violência patrimonial, e a mulher tende em benefício da família, da manutenção da família, a justificar determinados comportamentos do seu companheiro. E esse processo de justificação e um processo que adia, né, acaba adiando a busca por ajuda, faz com que o fenômeno vá se agravando. Então, o esclarecimento dessa mulher, o quanto nós possamos divulgar informações que possam dar noção a essa mulher do que ela está efetivamente sofrendo, isso é de um valor inestimável. Essa pergunta de, meu Deus, ela está sendo vítima de violência e porque ela não sai daquele lugar, isso precisa ser perguntado e precisa ser respondido, na verdade, à luz de impossibilidade financeira, à luz da tentativa de manter essa família, à luz de uma mulher que não se percebe vítima de violência, à luz de uma mulher que foi criada também, educada, sob o palio de que o amor por si só pode reconstituir a vida das pessoas, e isso não acontece dessa maneira. Agora, algo que tu disseste tem muita procedência. Nós precisamos, de um lado, de políticas públicas que amparem essa mulher e que deem possibilidade a ela de reconstituir a sua vida. Mas, de outro lado, é preciso que esses homens sejam incluídos em grupos de trabalho acerca da violência, porque mesmo que esses vínculos sejam rompidos com uma determinada mulher, pela experiência, nós sabemos que esse homem
que pratica violências contra a mulher, ele vai reproduzir esse fenômeno com outra mulher. Então, é preciso também interromper esse ciclo, trabalhando com os homens, incluindo esses homens em grupos de trabalho acerca do tema da violência. Doutora Vanessa Cavallassi, procuradora-geral do Ministério Público de Santa Catarina, muito obrigado por ter trazido essas informações. Nós vamos seguir acompanhando e o Ministério Público pode contar conosco também naquilo que for necessário para instruir e propagar essa informação de que as mulheres precisam também fazer a sua parte. Claro, os órgãos públicos têm que estarem presentes, tem que ter um amparo, é importante essas casas que acabam acolhendo essas mulheres, mas é importante também que dentro de casa haja percepção por parte da mulher quando o homem é agressivo. Muito obrigado, parabéns à senhora pela iniciativa e pelo trabalho e uma excelente quarta-feira. Obrigada, Saul. Em novembro nós voltamos à carga para divulgar o mapa do feminicídio em Santa Catarina. Um abraço a vocês todos. Tá certo, muito obrigado. Bom, a gente continua com as atrações do TVC News desta quarta-feira. Nós vamos fazer um intervalo. Depois do intervalo, Camboriú vai ter uma nova ponte no bairro Jardim Europa. E a Defesa Civil de Balneário Camboriú está fazendo vistorias em pontos turísticos.